Fala, cavaleiro do Revit! Hoje é dia da gente lidar com um dos maiores vilões da história da arquitetura. Modelagem de escadas. Mas com as dicas certas, essa é uma batalha fácil. Eu vou te mostrar como que você pode chegar no resultado que você deseja. Eu vou te mostrar duas escadas monolíticas, uma toda em concreto e uma que tem concreto e piso de granito, e esses dois exemplos já vão te ajudar a resolver praticamente qualquer caso que apareça desse tipo de escada no seu projeto. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ver como que a gente resolve uma escada monolítica que ela termina contra uma viga, então ela não vai ter a última pisada, e a gente tem que saber como que modela desse jeitinho. Nesse segundo exemplo, a gente vai ver uma escada que tem um piso de granito e, portanto, precisa ter a última pisada, na qual a gente veja a transição entre o piso de granito e o piso do patamar ao qual ela vai se aderir. E a gente também tem que pensar que todas as escadas que são reproduzidas, por exemplo, dentro de um prédio com vários níveis, elas precisam de cuidados adicionais. Do tipo, aqui a gente tem uma conexão correta entre os dois tipos de piso, entre a escada e o seu patamar. Já aqui existe uma falha na modelagem que é comum em quem vai projetar escadas e esquecer desse detalhe. Vamos ver como que a gente aprende tudo isso agora. Vamos começar a modelagem de uma escada agora do zero. Então, aqui na aba arquitetura a gente entra no comando escada. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é decidir qual é o tipo de escada que a gente vai usar. A gente vai começar usando essa escada monolítica de concreto. Depois a gente tem que decidir quais são os níveis que a gente vai interligar. Então a gente tem que ligar do nível térreo até o primeiro pavimento. Aqui eu tenho um corte que mostra do nível térreo até o primeiro pavimento onde eu vou ligar. E essa escada eu quero que ela seja encerrada contra uma viga. Aqui a gente tem o número desejado de espelhos, que são 18, e que vai dividir a altura de piso a piso que eu tenho entre o nível térreo e o primeiro pavimento. Ao fazer essa divisão, cada espelho vai ter 17,50 e aqui eu escolho a profundidade real do meu piso. Se eu quisesse aqui um valor tipo 30, posso colocar 0,3 e aí ele alteraria. Assim como se eu quisesse mudar a quantidade de espelhos, ele atualizaria o valor da altura real desse espelho. Tá? É bom pegar os valores que sejam bem próximos àquele recomendado pelo próprio Revit automaticamente, porque eles já vão estar de acordo com a fórmula de Blondel que regula a norma brasileira de escadas. Então, aqui vou ficar com os 18, vou usar uma pisada de 28. Vou iniciar minha escada contando como se fosse o primeiro degrau, o número 1, e vamos iniciar ela. Falando agora dos cuidados ao iniciar o traçado de uma escada, a primeira coisa que você tem que fazer é ver que tipo de atracação você vai querer. Nessa escada, por exemplo, eu quero que ela termine contra essa viga. Então, eu preciso vir aqui nessa opção escada, trocar para novas escadas e lances, e aqui eu vou pedir para a minha escada ela ser tanto iniciada com um espelho, que é já começar subindo um degrau, quanto ela também terminar contra um espelho. E assim eu vou conseguir fazer com que ela termine numa viga. Então, resolvido isso, já posso vir para a minha tela de desenho e vou olhar por onde eu vou começar a desenhar. Lance esquerdo, então estou desenhando pelo lado esquerdo de quem sobe a escada. Eu quero que essa escada suba neste sentido, vem, vem e vira. Então é aqui que inicia a subida. Vou clicar num ponto de referência e ele vai começar a fazer o traçado da minha escada. Repara que lá embaixo tem um texto dizendo quantos degraus eu já criei e quantos faltam. Então já criei 7, faltam 11. Se eu quero uma escada simétrica, a gente tem previsto 18 espelhos, eu vou querer colocar 9 degraus feitos e 9 faltando. Então vou avançar um pouquinho aqui para cima, 9 criados, 9 faltando e vou clicar. E aí ele cria esse primeiro trecho. Depois eu vou fazer uns ajustes, mostrando como que é possível ajustar em relação a uma referência este objeto. Mas aí eu quero fazer o segundo lance. O segundo lance eu vou fazer aqui para o lado. Então vou simplesmente pegar essa linha tracejada que ele me sugere, para fazer um alinhamento perfeito, e vou clicar por esse outro lado, que basicamente a pessoa começa a subir, mas quando ela vira o lado esquerdo dela já vai estar desse outro lado aqui da minha escada. Então cliquei, quando eu descer meu mouse vai aparecer os restantes dos degraus, e aí eu vou ver quantos faltam. Então eu tenho aqui 9 degraus, 0 faltando lá no meu texto indicativo. E vou clicar no ponto de referência. E aí eu tenho a minha escada. Só que eu preciso fazer ainda ajustes de posicionamento, caso eu queira posicionar ela perfeitamente dentro de um certo local, como é o caso aqui. Então, vou clicar nesse patamar e aparecem essas setas para eu poder clicar e ajustar. Então, você clica na referência, segura e arrasta, vou largar quando ela aderir na parede. Então, aqui no meio a gente tem essa seta de referência, a gente clica, segura e arrasta, eu vou largar ela quando ela alinhar aqui nessa parede. Larguei.
tudo certo. E aí sobrou certinho 1,20, isso foi intencional, já era assim que estava na planta. E agora eu quero ajustar esses dois lances para eles ficarem uma certa distância de referência dessa parede. Eu vou querer que essa distância de referência seja igual a uma das pisadas. A gente está usando nessas pisadas 28. Então eu quero que desta parede até este ponto de referência, até essa linha, eu tenha 28 centímetros. Como que eu faço esse ajuste? Vou clicar no lance, ele aparece aceso e aparece alguma cota de referência. No meu caso aqui apareceu essa, olha, pegando um ponto lá no início da escada e a outra no final do patamar. Mas eu quero mudar essa referência. Vou clicar nessa bolinha azul aqui da cota e vou arrastar para o final do lance da escada. Larguei, aí ela passa a medida aqui. E aqui eu vou clicar nesta bolinha e vou arrastar para esta parede e vou largar. E aí ele me dá essa distância. Como é o patamar que está em azul, se eu clicar nesse valor de cota que também está em azul e modificar ele, quem vai ser deslocado vai ser o lance da escada. Então, vou colocar aqui o valor que eu quero que seja 0,28. Vou dar Enter. E aí ele vai ser deslocado até ficar 0,28 da minha referência. Vou fazer a mesma coisa com esse outro lance. Cliquei, vai aparecer uma cota de referência em algum lugar, apareceu aqui. Não é o ponto que eu quero, vou clicar, arrastar e botar nessa linha. Vou clicar no valor que está em azul da cota e vou colocar 0,28, Enter. E aí ela se desloca para lá. Isso é importante para ter uma melhor fluidez do meu corrimão. E aí você pode ver isso no nosso vídeo de corrimão no canal do YouTube. Vencida essa etapa, você já pode dar um sertão aqui em cima e a sua escada vai ter um guarda-corpo automático vinculado a ela. Talvez você precise ajustar esse guarda-corpo. Esse daqui, quando eu clico, eu percebo que ele está um pouquinho afastado da parede. Então, posso vir aqui nesse campo, deslocamento a partir do caminho, e vou colocar um valor que eu sei que vai aderir na parede. Eu já tinha dado uma pesquisada antes, é menos 0,003, para ele aderir legal nessa parede, e a mesma coisa vale para o outro. Menos 0,003, e ele vai aderir também na parede do centro. E aí a gente tem agora a escada desse jeitinho. Ela começa vinculada ao chão, chega a um patamar, continua subindo e termina aderida a uma viga. Tá? Então, nosso primeiro exemplo resolvido. Se as nossas dicas estão ajudando nessa batalha eterna contra as escadas, lembra de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para pegar as próximas dicas e compartilhar com seu amigo que talvez trave essas mesmas batalhas. Segue o nosso Instagram também, que lá tem umas dicas mais rápidas que podem lhe ajudar no dia a dia. Vamos lá, pessoal, vamos aprender o segundo tipo de escada que a gente vai dar uma olhada. Aqui nessa imagem a gente já consegue ver que essa escada ela termina alinhada com a laje. Então, a gente precisa fazer algumas diferenças nessa configuração. Então, vou deletar essa escada que já está feita e vamos fazê-la do zero juntos. A gente vai entrar no comando escada, selecionar a escada monolítica de granito. E é preciso dizer que essa escada, se eu entro no editar tipo, venho aqui no tipo de trecho e dou uma olhada como está configurado, a gente vai ver que ela tem um bossel, que é aquele ressaltozinho da pedra em relação ao degrau. Tá? De 2 centímetros, grava essa informação que ela vai ser importante. Vou dar OK e vou dar OK. E vamos começar a traçar a nossa escada. A única diferença que a gente vai fazer é que a gente vai adicionar aqui 19 degraus e vamos começar a traçar. Na hora que a gente vai começar a traçar, é importante vir aqui nessa parte de escada, novas escadas, e conferir quais são as opções que estão ativas. Eu vou querer que ela comece com espelho e finalize com espelho esse primeiro lance. Então, vou pegar aqui esse ponto de referência, vou começar a subir e vou ver, quando tiver aqui, olha, dessa vez ela vai ter número ímpar, né? Então, vou fazer 10 degraus na primeira parte e vou clicar. Então, primeiro trecho foi feito, a gente já tem aqui uma prévia de como está ficando. E aí, esse 10º degrau é meu patamar. Então, depois eu vou, antes de fazer o segundo trecho, eu vou trocar aqui novas escadas e vou desativar, finalizar com espelho. Assim ela vai finalizar com uma pisada. E aí eu vou roubar esse mesmo alinhamento aqui mais ou menos, vou clicar e vou jogar aqui para baixo até ela alinhar. E aí você vai ver no texto que está dizendo, olha, 9 degraus criados, 0 faltando. Vou clicar. E aí a gente tem essa prévia aqui. A gente já vê que está ficando mais ou menos certo, só está faltando encaixar. Vamos fazer os ajustes. Clica aqui, puxa na setinha, alinha na parede, dá um zoom, puxa a setinha, alinha na parede. Vamos fazer os alinhamentos. Aí aqui vou procurar a cota de referência, peguei a bolinha, vou colocar ela alinhada aqui. Vou pegar outra bolinha e vou alinhar na parede de referência. Aí aqui eu vou colocar o valor
que seja igual a minha pisada mais o meu bossel. Por isso que eu falei que ele era importante. Então, 28 mais 2 centímetros vai dar 0,3, Enter. E esse outro aqui eu vou botar o comprimento normal da minha pisada, 28. Então, vou pegar a cota de referência, deslocar a referência daqui para cá, clicar no valor e vou colocar 0,28, Enter. Então, resolvi os alinhamentos da minha escada em planta. Teoricamente já está tudo resolvido, vou dar um certão. Vai ficar aqui os meus dois guarda-corpos automáticos, vou clicar. Cliquei nos dois, vou botar aqui o valor de referência, que é menos 0,003 para esse guarda-corpo. E aí ele vai aderir perfeitamente na parede. E aí vamos dar uma olhada em como ficou. Tá? Então vou até destacar aqui o corte, para ele aparecer maior. E a gente consegue ver que a nossa escada começa zerada em relação ao nível térreo, que é o nível de referência, está aqui o nível térreo. A pessoa sobe, chega num patamar que fica perfeitamente alinhado e o próximo degrau começa subindo e o último degrau termina alinhado, de maneira que a gente tem uma pedra de granito antes de chegar novamente nesse piso de porcelanato, que é como é o patamar. E assim a gente encerra o segundo tipo de escada. Agora vamos para as dicas de quando a gente quer pegar essa escada e quer que ela seja reproduzida em vários níveis, como é o caso aqui. Olha, eu tenho um prédio que vai ter várias lajes aqui, eu quero pegar a mesma escada e colocar ela para os outros andares. Então vou clicar na minha escada, vou aqui nessa opção de copiar, setinha do opção de colar e vai ter aqui a opção alinhado com níveis selecionados. Cliquei nela e aí ele vai perguntar qual é o nível. Primeiramente vou mandar somente para o primeiro pavimento, vou dar OK. E aí a minha escada aparece perfeitamente copiada e alinhada já com o seu corrimão no primeiro pavimento, levando até o segundo. Mas aí tem uma coisa que é esse detalhe. Parece que alguém veio aqui e colou essa escada com super bond mágico, porque só tem um ponto de contato. Então a gente precisa fazer com que essa parte de concreto se funda com o nosso patamar também em concreto. Como que isso é feito? Clica na escada, duplo clique para edição, e aí você vai conseguir entrar nessa edição e vai clicar neste lance apenas. E neste lance, junto com aquelas opções de começar com espelho, tem essa outra opção, estender abaixo da base do espelho. E a gente vai colocar aqui a espessura desta laje aqui, que ela tem 15 centímetros. Então, vou colocar menos para ir para baixo, 0,15, que é a espessura daquela laje. Enter. E aí ele vai fazer esse acabamento aqui, em que a gente tem uma fusão graficamente adequada para essa parte da escada. Após esse ajuste, a gente já está pronto para pegar essa escada e replicar ela para quantos andares a gente queira. Então, cliquei na escada já ajustada e aí eu posso fazer novamente, copiar, colar, alinhado com níveis selecionados e enviar, por exemplo, para o segundo pavimento. Quando eu der OK, vai aparecer mais uma cópia dela e assim eu poderia fazer para vários pavimentos em seguida, se assim eu quisesse, e ter todas as escadas no mesmo padrão. É isso, gente. Espero que essas dicas tenham ajudado vocês a alocarem as escadas e alinharem elas conforme o desejo de vocês. Espero ver vocês em outros tutoriais e segue a gente para ter mais dicas e acompanhar as próximas novidades.